que se espera de nós quando cometemos o pecado, ou seja, quando andamos de forma diferente da natureza de Deus e andamos segundo a natureza humana? Esse é o aspecto. Nós precisamos de fato revelar tristeza e sermos conduzidos ao arrependimento, pois essa é a vontade de Deus, que arrependamos de termos vivido de forma contrária à nossa natureza, a natureza que Deus nos criou para revelarmos o seu Filho ao mundo. A gente precisa entender que somos chamados para revelarmos o reino de Deus, proclamarmos a sua glória e exaltarmos o seu nome neste mundo. Por isso, Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, acerca da tristeza que leva ao arrependimento ou à morte. Lá ele diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo algum para alguém ficar triste, mas a tristeza deste mundo produzem a morte. Que nós somos chamados para arrependermos de nossos pecados, pois ao entendermos que vivemos de forma que nós vivemos de forma contrária à natureza que somos, nós temos que entender que nós estamos desonrando o nosso Deus, não estamos glorificando o seu nome. E nós não podemos fazer isso, pois nós somos chamados para glorificar o seu nome. A razão, o motivo de nos empenharmos em buscar o conhecimento de nosso Deus, de santificarmos o nosso proceder, de fazer como Paulo nos instrui, despir da velha natureza e nos revestirmos de Cristo, está porque nós precisamos glorificar a Deus. E nós precisamos glorificar o seu nome. Quando não glorificamos, nós, na realidade, vivemos segundo uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa sem entendimento, sem conhecimento da vontade de Deus. Precisamos buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua vontade, para sermos o instrumento de justiça, a expressão da sua glória, para o louvor do seu nome. A gente precisa glorificar o Senhor, bendizer o Senhor, e qualquer coisa que nós façamos que seja diferente da natureza de nosso Deus, ou seja, contrário a quem Ele é, nós precisamos nos arrependermos. Mas para arrependermos, precisamos antes da tristeza que nos move ao arrependimento, a tristeza de Deus. Quando falamos da tristeza como Judas teve, na realidade, segundo a natureza humana, o que nos leva muito, como ele, à morte, a nos separar, a nos isolarmos, a nos sentirmos o pior das pessoas. Mas nós não somos chamados para esse tipo de arrependimento. Deus quer que todos arrependam de seus pecados, de viverem de forma diferente daquilo que Ele propôs e Ele nos chamou para ser. Nós precisamos entender, precisamos conhecer o nosso Deus, pois é através do conhecimento de nosso Deus que nós deixaremos de andar segundo a natureza humana e andaremos segundo a natureza divina, glorificando o nosso Deus, honrando o seu nome, glorificando-o em todas as coisas. A gente precisa crescer, amadurecer, nos despir do velho homem, da natureza humana e nos revestirmos de Cristo para revelarmos Cristo ao mundo. Que a gente entenda, compreenda isso e nos submetamos à vontade de nosso Deus, deixando que Ele nos mova e nos conduza para o centro da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.